Convido o irmão a abrir essa Bíblia comigo. O livro de Apocalipse, capítulo 1, e o versículo 7. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ele está vindo. Ele está chegando. Ele está chegando. Oh, você crê nisso? Aleluia. Está trazendo com ele um tempo novo, uma nova era. Ele está vindo. Ouça. Estamos olhando para o alto, porque é de lá que ele virá. Estamos olhando para cima. Aleluia. Oh, nós te adoramos, Senhor, nós te damos graça. Agradecemos ao Senhor por tua palavra. Agradecemos ao Senhor por esta oportunidade tão preciosa. Estamos aqui para cultuar o Senhor. Ó Deus, quantos servos do Senhor gostariam de ter um momento como este na congregação dos santos? Mas muitas vezes não tem. Muitos estão presos no leito do hospital. Outros foram enlaçados pelo inimigo. Estão presos nos vícios do pecado, cativos deste mundo. Muitas vezes lembrando do tempo em que podia congregar, assim como o povo de Israel, quando foi levado para o cativeiro, e chegando lá, penduravam suas harpas nos salteiros, sem poder entoar os cânticos de Sião, e lembrando com saudade do tempo em que podia cultuar o Senhor. E agora em terra estranha não tinha como cantar os cânticos do Senhor. Quantos crentes estão em terra estranha? Estão presos. Nós te damos graça por nos permitir nesta noite estar aqui para cultuar o Senhor, sentir a tua presença e ouvir a tua santa palavra. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. E todos digam amém. Aleluia. Podeis ser. Irmãos, eu quero abordar hoje sobre o tema especificamente a volta de Jesus. A volta do Senhor. Talvez você possa imaginar, mas o Senhor já falou sobre a volta de Jesus. Nós vamos lembrar, falando sobre que a volta do Senhor é uma realidade, ou seja, que vai acontecer. Falamos sobre o arrebatamento da igreja, o que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. E falamos sobre os sinais da volta do Senhor. Primeiro a realidade da volta, depois os sinais da volta. Falamos na semana passada sobre os sinais que indicam, que apontam que Jesus está voltando. Falamos dos sinais na natureza, na sociedade, na igreja e Israel. Apontamos estas 4 áreas onde vimos os sinais
que indicam que Jesus está voltando. Hoje nós vamos falar da volta, a volta específica, ou seja, o Senhor Jesus voltará. Já vimos que a volta do Senhor Jesus, ela se dará em duas fases. Nós comentamos isso bastante, mas para lembrar, lembramos que na primeira fase a vinda do Senhor é uma só. A vinda de Jesus Cristo é uma. Porém esta vinda se dará em duas fases. Os irmãos entendem? Na primeira fase ele virá para a igreja, só a igreja vai vê-lo. No texto que nós lemos disse que na sua volta todo olho o verá. Esta é a segunda fase. Na primeira fase da sua vinda, só a igreja verá o Senhor. A igreja estará indo encontrar o Senhor nos ares. Esta é a primeira fase, é o que nós chamamos de arrebatamento. O arrebatamento se dará na primeira fase. Na segunda fase, Jesus então virá com a igreja, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Na segunda fase da segunda vinda, vocês vão estar entendendo? Porque Jesus tem apenas duas vindas. A primeira, quando ele nasceu, quando ele foi encarnado, esta é a primeira vinda. E a segunda vinda fala da volta. A volta, para voltar tem que ter isso. Ele foi para o céu e vai voltar. Então é a segunda vinda. E assim Jesus virá com a sua igreja. Portanto, esse é aquele momento glorioso, o momento aguardado. Esse momento do retorno de Jesus Cristo à terra, esse tem sido um momento aguardado ao longo destes milênios, tem sido aguardado pelos santos, pelos anjos e até mesmo pelos santos de todos os tempos, e principalmente por Israel. Estão aguardando a vinda do Senhor, que é o momento em que Jesus Cristo retornará à terra. Há este anseio, e a terra está vivendo esse momento que Jesus vai voltar. Será quando a terra estará vivendo a parte final da grande tribulação. Jesus vai voltar ao final da grande tribulação, quando a tribulação já está caminhando para o seu final, para os seus últimos momentos. Tribulação essa que durante estes 7 anos foram os dias mais sombrios, mais terríveis de toda a humanidade, sem qualquer precedente. Nunca houve e jamais haverá dias tão sombrios e terríveis quanto fora a grande tribulação. E Jesus Cristo, ele vai voltar exatamente quando a tribulação estiver no seu final. O período tribulacional, ou seja, o período da grande tribulação, ele é caracterizado, ou seja, ele é marcado pelos juízes, os juízes impostos pela mão de Deus. A tribulação terá uma marca, onde os juízes, o juízo de Deus estará sendo derramado sobre as nações, e Deus neste período estará tratando com Israel de uma forma direta. Ou seja, duas coisas marcará a grande tribulação. Primeiro, na grande tribulação, o Senhor derramará o seu juízo sobre as nações. É o julgamento do pecado das nações, não o julgamento individual, entenderam? Deus vai julgar as nações.
Ele vai derramar o seu juízo. E nesse período, Deus também estará tratando de uma forma direta com Israel. Por quê? A gente vai ver isso. E para falarmos desta volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que já é o seu retorno à terra, o momento em que ele será visto por todos, como disse Apocalipse, e todo olho o verá. Para nós entendermos isto, para tratarmos disso com clareza, nós precisamos observar três coisas. A nossa mensagem hoje, ela seguirá três coisas. Primeiro, o que aconteceu depois do arrebatamento da igreja? O que aconteceu? Aqui nós já estamos falando do período na terra, porque o que aconteceu no céu nós já falamos. Lembra que falamos isso? O que aconteceu nas regiões celestiais, as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo e a ceia das bodas do Cordeiro. Lembra disso? Então primeiro nós vamos ver o que aconteceu. O que aconteceu no passado? Aconteceu na terra, depois que a igreja foi arrebatada. Segundo, o que estará acontecendo na terra no momento que Jesus vai voltar presente? O que vai estar acontecendo na terra quando Jesus Cristo surgir entre as nuvens? Terceiro, o que acontecerá depois que ele voltar? O que acontecerá na terra? O que aconteceu, o que acontecerá, o que está acontecendo e o que acontecerá. Por que estou dizendo isso? A compreensão destes fatos, e lembre-se, são fatos, coisas que aconteceram, que vai acontecer, que estarão acontecendo, são fatos. O que vou mostrar aqui são fatos que aconteceu, que vai estar acontecendo e que acontecerá. Fatos. Para entendermos isto, para entendermos o desdobramento histórico do fim do mundo, porque daqui dá-se o passo para o fim do mundo. Precisamos entender isto. Precisamos entender os acontecimentos que cercarão, que estão cercando a vinda, o retorno do Senhor Jesus à terra. Amém? Primeiro, o que aconteceu depois que Jesus arrebatou a igreja? O que aconteceu aqui na terra? Foi a partir desse acontecimento, do arrebatamento da igreja, que o anticristo se revelou para o mundo. É a partir do arrebatamento da igreja que o anticristo vai se revelar. Ele já pode ter nascido? Sim, pode ter nascido. Ele já pode estar entre nós? Sim, pode estar. O espírito do anticristo já está, mas o anticristo nós ainda não sabemos, mas ele pode estar. Você está entendendo? E ele só vai se revelar quando a igreja for arrebatada. E quando a igreja for arrebatada e ele se revelará, o que ele vai fazer? Ele vai assumir o governo mundial. Haverá um caos, está acontecendo um caos, e ele assume o governo mundial com duas propostas, basicamente. Primeiro, estabelecer uma ordem mundial. Primeiro. Segundo, estabelecer um tempo de paz. Essa será a base. Colocar ordem, porque o mundo está em caos. Milhões de pessoas foram arrebatadas, desapareceram, desastre, coisas terríveis aconteceram. E eles, os líderes das nações, desnorteados, perdidos, irão buscar uma resposta. E ele então se apresentará como aquele que tem a resposta, com essas duas coisas. Primeiro, botar ordem, estabelecer a ordem, e para isso ele assumirá o governo mundial. E aí estabelecer o tempo de paz. E nisso, quando ele fizer
esperado. E por acreditar que ele é o Messias, Israel fará com ele uma aliança. Ou melhor, ele fará com Israel uma aliança. Israel então aceitará esta aliança. Mas 3 anos e meio depois, esta aliança vai ser quebrada, esse pacto vai ser quebrado. E aí começa a cumprir a palavra de Deus. Primeiro, cumpre aqui a última semana profética de Daniel, capítulo 9, versículo 27, e também o que o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 4 a 8. Daniel 9, 27 diz assim: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado virá sobre o assolador. Falando a respeito da postura do anticristo, o homem do pecado, o inimigo. Ele firmará um pacto. Por que Israel vai firmar esse pacto com ele? Por quê? Israel firmará esse pacto com o anticristo por acreditar que ele é o Messias. Esperava, aguardado. E Israel celebrará este acordo acreditando que a promessa de Deus feita ao seu povo desde os tempos de Moisés. E aí Israel interpretará aquilo que Moisés disse: o Senhor levantará um profeta semelhante a mim, um profeta não, o profeta. Israel então, acreditando que o anticristo é na verdade o Messias aguardado, fará com ele esta aliança, esse pacto. Mas depois de 3 anos e meio, esse pacto vai ser quebrado. Mas por que o pacto vai ser quebrado? Por quê? Porque depois de 3 anos e meio, o anticristo exigirá que Israel o adore, porque mesmo sendo o Messias, Israel acredita que só se deve adorar o Eterno. Entende? Mesmo que o Messias seja enviado pelo Eterno, mas a adoração não é ao Messias, mas ao Eterno. Então, o anticristo exigirá que Israel o adore. Israel então perceberá que ele não é o Messias, e aí quebra a aliança. Israel então deixa de adorar, não vai adorar, reconhece que ele não é o Messias, porque Israel não adorará outro a não ser o Eterno. Cumpre-se assim então o que o apóstolo Paulo escreveu. Nessa quebra do pacto da aliança vai acontecer o que Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 4. Olha o que ele diz a respeito do anticristo: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Ele vai se levantar, ele vai se opor. E aí, por isso que Daniel diz que ele vai proibir os sacrifícios, ele vai cortar, não vai ter mais sacrifício, não haverá mais adoração ao seu Deus, dirá Israel. E aí ele corta o sacrifício, ele corta as ofertas e as libações, e então ele assenta no trono e diz que a adoração agora deve ser para ele. Aí Paulo diz: contra tudo que se chama Deus não se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí então Israel reconhece que durante 3 anos e meio estiveram em uma aliança errada,
estiveram num pacto errado. Então, esse pacto vai quebrar. Isso vai acontecer. Outra coisa, nesse período também, então preste atenção. Primeiro, ele se revela, coloca a ordem, promete paz, faz uma aliança com Israel. Pronto. É nesse período que estará acontecendo o juízo de Deus sobre as nações. Nesse período da grande tribulação, enquanto o anticristo vai trabalhando, vai costurando esta aliança, o Eterno então começará a derramar o seu juízo sobre as nações. É quando o Eterno irá derramar as pragas descritas no Apocalipse. As pragas do Eterno, as pragas que o Eterno derramará, está descrita no livro de Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 18. Todo este tempo, tudo que está escrito ali, é a descrição das pragas, do juízo que Deus trará sobre as nações no período da grande tribulação. Estas pragas são reveladas pelos selos, pelas trombetas e pelas taças. As pragas está descrito. E mesmo sob o juízo severo de Deus, muitos não irão se arrepender, ao contrário, irão blasfemar contra Deus. Mesmo estando sob o juízo severo de Deus, com pragas terríveis, muitos dos homens não se arrependerão. Olha o que diz a Bíblia. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Isso que vai estar acontecendo, o juízo severo. E aí eu quero destacar, por mais que entendamos que a palavra severo reflete algo terrível, ainda assim nós não temos palavra em nosso vocabulário para descrever a terribilidade desses dias e das pragas que se abaterão sobre a terra. Serão dias tão terríveis que o Senhor Jesus Cristo disse: se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne suportaria. Isso está acontecendo hoje no arrebatamento. O texto que eu li está em Apocalipse, capítulo 16, versículo 9, 11 e 21. As 7 taças derramadas na grande tribulação é a ira de Deus trazendo juízo sobre o pecado das nações. Apocalipse capítulo 15, verso 7 diz: e um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. As 7 taças, trazem as seguintes pragas. Primeiro, úlceras. Quando for derramado uma das taças, os homens serão feridos com úlceras. Essas úlceras são feridas que causam dores insuportáveis. Podemos ter uma descrição dessas dores no livro de Jó. Quando ele, naquela última fase, em que ele nu senta na cinza e começa a coçar um caco de trigo, e a sua carne está apodrecendo. Outra praga
o mar se torna em sangue, os rios tornam-se em sangue, causando sofrimento, morte e muita dor, por causa da sede, porque os homens não terão água para beber. Terceira praga, calor intenso. O sol se aquecerá, e o profeta Isaías disse que o sol aquecerá 7 vezes mais. Os homens irão queimar vivos. O calor intenso irá queimar os homens. Escuridão. E o rio Eufrates, isso já lá na região da Terra Santa, o rio Eufrates vai secar. E a última praga das taças, porque você tem as taças, você tem as trombetas e tem os dedos. A última praga, granizo. Esses granizos são pedras de gelo, que será derramado, que será vinda do céu, chuva de granizo, que será derramado do céu. O peso de cada um talento. Um talento. De acordo com uma medida bíblica, 45 quilos cada pedra de gelo que vai cair. 45 quilos cada um. Ouça, isso está em Apocalipse capítulo 15, do versículo 1, Apocalipse 16, versículo 21. As pragas, mas não para aqui. Isso já terá acontecido. Nós estamos falando do que aconteceu, está entendendo? Que ainda vamos ver o que vai acontecer. Isso aqui já aconteceu, de fato. Vai acontecer depois, vai bater dentro da igreja. Os irmãos estão entendendo? O juízo de Deus derramado sobre a terra, o juízo de Deus derramado sobre a terra, mas as mortes causadas pela perseguição do anticristo, as mortes dos judeus na resistência ao anticristo, deverá chegar a uma porcentagem de aproximadamente 60% de toda a humanidade. Durante o período da grande tribulação, podemos chegar ao número de 60% de toda a raça humana que será morta. Isso em 7 anos. Dá para imaginar? A primeira grande quantidade de pessoas a morrerem está em Apocalipse capítulo 6, verso 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Ou seja, as pessoas morrerão à espada, porque vai haver a guerra, morrerão de fome e morrerão com doenças, pestes, e mais, feras, animais que vão se revoltar e atacarão as pessoas. Então aqui, 25%, um quarto é 25%, um quarto da população morre só nessa primeira investida. Aqui é quando surgem os cavaleiros do Apocalipse, capítulo 6, os cavaleiros, 4 cavaleiros do Apocalipse. A segunda grande matança ocorre quando 4 anjos são soltos sobre a terra para levar o juízo de Deus sobre os homens. Ouça. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca. Na primeira você tem 25%. Na segunda você tem mais 30%. Somando-se a isso, 55%. Mas não está. O texto que eu li está em Apocalipse, capítulo 9, versículo 15 e 18. Há também 7.000 que morreram após um grande terremoto. Diz assim a palavra de Deus. E naquela mesma hora houve um grande terremoto,
e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Apocalipse 11, versículo 13. Percebe-se que eu estou fazendo a descrição das pragas que se encontra entre Apocalipse 6 até o capítulo 18. Tudo isso pode então levar a soma de 60% aproximadamente 60% da humanidade, mas não para aqui. Muitos crentes que não foram arrebatados estarão entre esses que serão mortos, que sofrerão o juízo de Deus e a perseguição do anticristo. Muitos crentes estarão aqui. Muitos deles vão receber a marca da besta, com isso sua fé, com isso legando sua fé em Jesus. Porque nesse período, além dos juízos, a marca da besta já terá sido também instituída. Porque quando Jesus voltar, todos que receberem a marca já serão marcados. Nesse período também, como diz, já terá acontecido que a marca da besta foi implantada sobre todos que aceitarem. A pessoa, se não aceitar, ela diz: eu não vou querer. Mas lembrando que sem a marca da besta, a pessoa não poderá comprar, vender, viajar, receber qualquer tipo de tratamento ou assistência médica, e não poderá nem mesmo circular entre as pessoas sem correr o risco de ser presa, torturada e morta. Lembrando que muitos crentes que não foram arrebatados estarão mortos. Por isso a Bíblia diz: devem os fracos que fizerem parte da primeira ressurreição. Ouça a palavra de Deus. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, servos e livres, ou livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver um sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 16 e 17. Mas o mais grave está por aí. Porém, se a pessoa aceitar a marca da besta, estará condenada por toda a eternidade, pois não haverá salvação para quem aceitar a marca da besta. No período da grande tribulação, haverá pessoas que vão ser salvas, mas com muita dor e sofrimento. Entende? Ouça a palavra de Deus. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, ou seja, que derramou, que foi derramado, não misturar, não haverá mistura, é o cálice puro da ira. Puro. Entende? Que se deitou não misturado no cálice da sua ira. E olha isto: aquele que receber a marca será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber as palavras. Estamos lidando com algo sério. Não é tempo de brincar de igreja. Não é tempo de brincar de crente. O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. E quem não estiver preparado vai ficar. E quem ficar estará sujeito a tudo isso que eu estou colocando, é porque eu ainda não terminei. Apocalipse 14, 9 a 11. É certo que muitos vão recusar a marca, porém eles terão que viver às escondidas, nas cavernas, nas matas e outros lugares, pois não poderão sequer andar pelas ruas, e ainda assim muitos serão mortos.
Aqueles que ficarem, que se recusarem a marca da besta, não terão paz, serão caçados pelo anticristo dia e noite, serão caçados pelo anticristo dia e noite, e para tornar a situação mais difícil, para se tornar mais doloroso, eles não terão a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo não está. Entendi. Hoje, muitas vezes, e as lutas que passamos não é nem sombra do que é estrutura, mas ainda assim nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, que nos fortalece, que nos consola, que nos ajuda a orar. Mas nos dias da tribulação, isto já terá acontecido. A marca da besta, o juízo de Deus, a quebra do pacto, o pacto e a quebra do pacto, a perseguição, a morte, tudo isso já terá acontecido. Segundo, nós vimos o que aconteceu. Agora, o que estará acontecendo quando o Senhor volta? O que vai estar acontecendo? Nesse ponto aqui, já terão decorrido 7 anos, porque tudo que eu falei antes acontecerá no período de 7 anos. Vocês entenderam? Durante 7 anos vai estar acontecendo tudo isso que eu narrei aqui. Eu fiz um resumo, eu dei um panorama geral. Nesse período já terá decorrido 7 anos. A grande tribulação já está chegando ao fim. Porém, a angústia, a aflição some. O fato dela estar chegando ao fim não quer dizer que ela diminuiu, ela só aumentou. É por isso que Jesus disse em Mateus 24, 22: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne suporta. Devemos lembrar também que a grande tribulação tem 2 propósitos. 2 propósitos. Eu dei uma ideia no começo, vou reforçar aqui. A grande tribulação ela tem 2 propósitos. Primeiro, a grande tribulação tem o propósito de preparar a nação de Israel para o verdadeiro Messias Yeshua, porque o que ele vai receber não é o verdadeiro. Na tribulação será preparado para receber o verdadeiro Messias Yeshua, porque Jesus é o verdadeiro Messias. Então a tribulação vai servir para preparar isso. Segundo, o segundo grande propósito da grande tribulação é derramar o juízo de Deus sobre as nações ímpias e descrentes. Deus irá punir as nações ímpias e descrentes. É quando a ira de Deus será derramada. Por isso a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque o Senhor disse que nós não fomos destinados para a ira, mas sim para a aquisição do Senhor, para a salvação. Por isso a igreja não vai, porque a tribulação é o tempo da ira de Deus sobre as nações gentílicas, incrédulas, pagãs. Então a igreja não passará. Por isso é importante mantermos vigilantes. É por isso que Deus alertava a igreja, porque o Senhor disse em Apocalipse capítulo 3, verso 10: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo. Mas tem que guardar, tem que obedecer, tem que andar na conformidade, senão vai ficar. Senão você entendeu, vai ficar. Então o objetivo aqui é nos alertar. Então esses são os 2 propósitos nesse período
da grande tribulação, o que vai acontecer? Nesse ponto, já no final da grande tribulação, o anticristo irá reunir uma grande força militar de várias nações, não de todas, mas de várias nações do mundo, e marchar contra Israel. Por que ele vai marchar contra Israel? Porque Israel recusou adorar, quebrou o pacto. Está entendendo? Ao recusar adorar o anticristo, o que ele vai fazer? Ele vai reunir essas forças militares de várias nações e marchará. Ele conduzirá essa marcha contra Israel na Terra Santa. Na Terra Santa. Por que eu estou dizendo isso? Por que falamos isso? Israel recusou adorá-lo. E este é o problema do diabo, irmãos. O propósito do diabo, desde o começo, foi ser o quê? Paulo diz, ele vai quebrar o pacto, porque ele vai sentar no trono e vai dizer que é Deus. E qual o propósito? Receber adoração. Paulo diz que ele vai sentar no trono, dizendo-se Deus, parecendo Deus. Mas isso não é novidade, a Bíblia já descreve isso. Por que ele foi lançado do céu? Por que ele foi expulso do céu? Ezequiel 28, a partir do versículo 13, Isaías 14, a partir do versículo 12, descreve, o profeta Ezequiel descreve que ele desejou construir o seu trono acima do Altíssimo. Desde o princípio, antes que houvesse mundo, antes que qualquer criatura humana fosse criada, ele já buscava adoração. O alvo dele era ser adorado. Aí ele foi expulso. E o que ele sempre exigiu, eu não vou fazer aqui uma descrição longa, mas o que ele sempre exigiu, que os homens o adorassem. Qual foi a proposta que ele fez para Jesus? Qual foi a proposta? Primeiro, ele apresentou ali uma necessidade de Jesus, com fome. Faz para comer. Aí depois, pula daqui. Então ele tem suprir a necessidade, matar a fome. Segundo, projeção, fama. Ofereceu tudo isso a Jesus. Projeção, pula, você vai ser guardado, né? As pessoas vão ver e tal. E a terceira, ele mostra o mundo todo para o Senhor Jesus e diz assim: tudo isso te darei, se prostrado, me adora. Você entendeu agora? Proposta de adoração. Por isso, quando não se adora no Espírito em verdade, essa adoração, ao invés de ser direcionada para Deus, é direcionada para quem? Para o diabo. Por isso Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão o quê? O Espírito em verdade. Então o propósito dele, então por que ele vai perseguir Israel? A mesma coisa que levou ele a ser expulso do céu, a mesma coisa que levou ele a confrontar Jesus, é a mesma coisa, a adoração. No louvor, você revela gratidão. Que louvamos, Senhor, você revela gratidão. Mas na adoração, você proclama o caráter daquele que está sendo adorado. A adoração é a revelação do caráter daquele que você está sendo. É quando você reconhece que aquele que você está adorando, ele é quem diz que ele é, Deus verdadeiro. A adoração revela caráter, louvor, gratidão. Então ele vai perseguir por causa disso, mas deixa eu continuar. E aí ele vai levantar e vai marchar em direção a Israel. Então Israel percebe que não subsistirá. Israel vai ver que não dará conta.
que ele não vai resistir diante da força do inimigo. Por que ele não vai resistir? Porque Israel vai lutar, mas ele vai perceber que não vai resistir, porque até aquele momento, milhares e milhares de soldados judeus já terão morrido. Haverá um banho de sangue. Israel não vai resistir, ele vai lutar bravamente, mas ele não vai resistir. Então ele vai vendo as suas forças sendo minadas ali, os seus soldados morrendo, e a força do inimigo marchando contra ele. Então Israel vai perceber que não tem como escapar, porque ele reconhecerá que não vai ter como resistir ao inimigo. E diante disto, quando ele percebe, ele clama a Deus por livramento. Isso é brilhante. Eu creio exatamente assim. Ele vai clamar a Deus por livramento. E naquele momento, os líderes do povo judeu irá proclamar um arrependimento nacional. Haverá um arrependimento nacional. Israel se arrependerá de seus pecados. Ele vai se humilhar diante de Deus, confessar os seus pecados e se arrepender e clamar. Naquela hora ele vai clamar pelo verdadeiro Messias. Ouça a palavra de Deus. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e súplicas. Agora ouça. E olharão para mim a quem traspassar, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como quem chora pelo primogênito. Jesus Cristo é essas duas coisas. Ele é aquele que eles traspassaram, ele é o unigênito, porque é o Filho único gerado de Deus, e é o primogênito, porque é o mais velho dos irmãos. Entendeu? Aí quando eles clamarem, então, Zacarias 12:10 foi o texto que eu li. E nesse momento, quando Israel se vê cercado e clamar, é que o Senhor Jesus surgirá nas nuvens ao som de trombeta, voltando com sua igreja e os anjos, trazendo o livramento a Israel, que o reconhecerá e o receberá como seu Messias verdadeiro. Aleluia! E todo olho verá. Você pode crer nisso? Então vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia! Oh, ele virá! Aleluia! Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram. Eles verão a marca em suas mãos, verão a marca em seus pés, e então saberão: foi ele, aquele que nós o pregamos na cruz. E eles chorarão, mas Deus os perdoará, e o Messias Yeshua nos livrará. Aleluia! O Senhor Jesus pisará novamente no Monte das Oliveiras, de onde subiu aos céus depois da ressurreição. Ele vai voltar e pisará no mesmo lugar. Aleluia! Maranata, onde ele pisou quando foi assunto aos céus. Veja o que diz a palavra. Os quais me disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu há de vir, assim como para o céu vestido. Atos 11. Agora ele está de volta. Yeshua HaMashiach,
Jesus está de volta, pisando no Monte das Oliveiras, onde ele subiu aos céus, prometendo que ia voltar. Ele está de volta, mas agora, não para morrer numa cruz. Ele está de volta, não para ser chicoteado, cuspido e humilhado. Ele está de volta, não para ser esbofeteado, rejeitado. Ele está de volta, não mais para derramar o seu sangue. Ele está de volta com a sua igreja, trazendo uma coroa sobre sua cabeça, com muitos diademas. Ele voltará para governar e reinar sobre as nações. Jesus está voltando. Certa feita alguém disse, um desses filhos de Belial, zombadores, escarnecedores, disseram: se ele voltar aqui novamente, eles vão matá-lo. Não vai, porque agora ele virá como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não virá como cordeiro, ele virá como o leão. Aleluia! Jesus está voltando! Jesus está voltando! Jesus está voltando! Devemos nos preparar. Ele está voltando. E naquele dia, ele vai livrar Israel. Ele trará livramento a Israel. Irá estabelecer o seu trono para o reino de nós. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido, rachado pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um grande vale. A metade do monte se apartará para o norte, e a metade, a outra metade dele, para o sul. O poder de Deus, o poder de Jesus, lá está. Portanto, isto é o que vai acontecer. É o que vai acontecer quando Jesus voltar. Estará acontecendo quando Jesus voltar. Zacarias 14, 4, que eu vejo para dizer. Vimos que o que aconteceu depois do arrebatamento, o juízo, todas aquelas coisas que falamos, o que estará acontecendo quando Jesus voltar. Israel sendo cercado, ameaçado de extinção. Mas há uma terceira pergunta, a nossa última pergunta. Já sabemos o que aconteceu e o que estava acontecendo, mas e agora? O que acontecerá depois que Jesus voltar? Depois que ele fizer tudo isso, o que acontecerá? Depois que ele derrotar o exército do anticristo, o que vai acontecer? É aqui, né? Ainda dentro deste ataque, é aqui que a besta, que é o anticristo, a besta e o anticristo é a mesma pessoa. E o falso profeta direcionará os exércitos das nações que ele reuniu para a batalha contra o Senhor. Ou seja, ele vai pegar aquele exército que ele reuniu para atacar Israel. Quando Jesus voltar, ele vai pegar esse exército e direcioná-lo em direção ao Senhor Jesus e atacar o Senhor Jesus com o seu exército. É isso que ele vai fazer. O foco
do anticristo, da besta, o falso profeta muda agora, ele deixa Israel e vira o seu foco para o Senhor Jesus. Veja o que diz a palavra. E vi a besta, e os reis da terra, a besta, o anticristo, os reis da terra, os seus exércitos, e os seus exércitos, a besta, os reis e os seus exércitos, o exército está no plural, portanto são várias nações, não é um exército, mas vários exércitos, que formará uma força única militar, comandada diretamente pelo anticristo. Os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo do seu exército. Apocalipse 19, verso 19. Quem é que está sentado no cavalo? Jesus. O cavalo branco. Aqui é Jesus. O cavalo branco. E Apocalipse capítulo 6 é o anticristo. O cavalo branco aqui, Apocalipse 19, 19, é o Senhor Jesus, aquele que traz aquela faixa de ouro em seu peito até a coxa, escrito Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Esse é Jesus. Aí o anticristo vai virar sua força para o Senhor Jesus e os seus exércitos, porque a igreja está sempre ali, viu, irmãos? Mas a igreja não vai lutar, não. Ele vai lutar em Jesus e seus exércitos. O exército que são anjos. Agora, pensa bem, tem que ter muita coragem. Um anjo sozinho é capaz de matar 180 mil homens. O Senhor vem com milhares de anjos, sem contar ele próprio. Mas olha aqui. E essa batalha será travada num lugar chamado Armagedon, que é a batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon, ela vai estar acontecendo já nesse final aqui da grande tribulação. E os congregaram no lugar em que hebreu se chama Armagedon. Apocalipse 16, 6. Então vai estar lá. Há três tipos de coisas que levará, há três fatos que levará à morte de toda a força militar que se levantará contra o Senhor. Cremos que não escapará nenhum. Todos serão mortos, não escapará nenhum. São centenas de milhares, porque a Bíblia fala de exércitos no plural, de várias nações. Nem todas as nações do mundo vão estar nesta batalha, mas muitas nações. Então você tem um exército de milhares, serão incontáveis. Porém, ouça, muitos dos exércitos, não dos soldados, mas dos exércitos, ou seja, muitos exércitos do anticristo serão mortos primeiro por uma praga. Muitos exércitos, não é soldado, não, exércitos inteiros, serão mortos por uma praga. Primeiro haverá uma praga. Veja o que diz a palavra. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. E esse capítulo descreve a respeito do Messias. E esta batalha está sendo travada nas regiões de Jerusalém. Batalha do Armagedon. E a sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Primeiro, muitos exércitos, soldados de vários exércitos, morrerão por esta praga. Zacarias 14, 12. Muitos morrerão por esta praga. Os olhos vão apodrecer nas órbitas. A língua apodrecerá na boca e eles vão morrer. Outra parte dos exércitos morrerá pela mão de seus próprios aliados. Veja o que diz a palavra. Naquele dia
também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro e alçar-se a mão de cada um contra a mão do seu companheiro, ou seja, eles vão virar uns contra os outros e vão se matar. Aqui morrerá outros tantos de milhares de milhões. Mas, ouça, e os demais que restarem serão mortos pela espada que sairá da boca do Senhor Jesus, isto é, a palavra de Deus. O restante será morto pela espada que sairá da boca do Senhor. Essa espada é a palavra, ou seja, Jesus só vai falar. Ele vai liberar a palavra. Vocês estão entendendo? Ele vai liberar a palavra. Veja o que diz a Bíblia. E os demais, então aqui nós concluímos que é os que sobraram. Concluímos assim. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. Quem é que estava sentado sobre o cavalo? E as aves se fartaram das suas carnes. O profeta Joel disse que haverá um banquete para as aves. Banquete de tanta carne. Apocalipse 19, 12. Glória a Jesus. Terminada esta batalha, então encerrou aqui esta batalha, então isso é o que vai estar acontecendo, que acontecerá, melhor dizendo. Terminada esta batalha, com a derrota do anticristo, o Senhor Jesus fará, deixa eu só voltar aqui, o Senhor Jesus fará essa última coisa. A última coisa: a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre. Veja o que diz a palavra. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E para lá, que ao final de tudo, irão todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Apocalipse 19, 20. E por último, o Senhor Jesus prenderá o diabo, a antiga serpente, amarrando por 1000 anos. O anticristo estava sendo usado por Satanás. Quando o anticristo for lançado no lago do fogo, Satanás não vai para lá. O que o Senhor vai fazer? O Senhor Jesus vai prender, amarrá-lo por 1000 anos. Ele ficará preso por 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 2 diz assim: Ele, o Senhor Jesus, prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás. Diabo e Satanás é o mesmo. E amarrou por 1000 anos. Apocalipse 20, verso 2. Depois de preso, julgados no pecado das nações, Satanás então preso. Todos os exércitos que se levantaram contra Jerusalém foram mortos. Depois de tudo isso, o Senhor Jesus estabelecerá seu trono na cidade santa, Jerusalém, e dando assim início a um reinado de justiça e paz. Um reinado de justiça e paz, que durará 1000 anos. Esse reinado de justiça e paz será primeiramente para Israel. Para Israel, porque o tempo dos gentios encerrou. Mas todas as nações gentílicas que sobraram, que não marcharam, que não seguiram o anticristo na batalha contra Israel,
também estará dentro deste governo. Entende? Estará sobre o reinado. Todas as nações que não marcharam, porque os que marcharam morreram. Os que marcharam morreram. A nação que não vai marchar, ela terá a oportunidade de estar no milênio. E também estará no milênio aqueles crentes que não negaram o Senhor Jesus, que permaneceram mesmo com todas as provações, então permaneceram fiéis. Esses também estarão no milênio, porém não terão seus corpos glorificados. No milênio só tem o corpo glorificado, a igreja que foi arrebatada. Vocês estão entendendo? Só a igreja que foi arrebatada. Por quê? Se a pessoa morrer no milênio, não terá morte. Se a pessoa, eu não vou dar daquela que você possa dar outra mensagem, mas se a pessoa morrer no milênio, não tem salvação para ela. Eu vou dizer por quê na próxima mensagem. Se ela morrer no milênio, porque a Bíblia diz que no milênio os jovens não morrerão com menos de 100 anos. Como nós colocamos o número aqui, é o número, por exemplo, como nós falamos, 1000 fala de milênio, 100 fala de 1000. Deu para entender? Dentro da simbologia, entenderam? 100, 1000 fala de quê? De milênio, 1000 anos. Então você tem 1000 milênio. 100 vezes 10 é quanto? 1000. Então você tem, os jovens não morrerão com menos de 1000 anos, ou seja, não haverá morte no milênio. Mas se a pessoa morrer no milênio, não haverá salvação para ela. Por quê? Porque no milênio não haverá nada que possa seduzir esta pessoa, porque a raiz do mal, aquele que causa o mal, está preso. O milênio será um reino de paz e justiça. Portanto, as nações que não seguiram na batalha contra Israel, elas estarão também no milênio. E aqueles crentes que não morreram durante a grande tribulação estarão também no milênio. O milênio será uma era de justiça e paz. Por quê? O milênio ele será um reino teocrático. O que é um reino teocrático? O centro do governo é Deus. Teo é Deus. Crático é governo. O centro do governo será Yeshua. Então será um governo teocrático. Essa será uma era de justiça e paz, que vai durar 1000 anos. É o reino milenar de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Creio nisso. A igreja está caminhando para ser tirada desta vida. O arrebatamento é iminente. Por isso devemos estar preparados. O que eu disse aqui está aqui. E a Bíblia diz assim: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. O que está escrito aqui vai cumprir. As provações, as tribulações, as angústias, o juízo virá. E aqueles que não forem arrebatados, a palavra para eles é: ai dos que habitam sobre a terra. Ou que estiver habitando na terra. Eu quero terminar dizendo o seguinte: a volta do Senhor Jesus é uma realidade, bem como também o juízo de Deus que será derramado sobre esta terra. O propósito desta mensagem, o propósito que estamos pregando, falando sobre a volta de Jesus, primeiro, é para alertar a igreja. Alertar. Nós estamos vivendo dias difíceis. Os sinais estão aí. Sério.
Muitos têm negociado valores e princípios. As pessoas estão brincando de igreja. Mas esta palavra, ela é uma guerra, mas é também um consolo, é também uma palavra de esperança para aqueles que têm procurado guardar a sua vida na presença do Senhor, para aqueles que têm buscado, aqueles que têm buscado ser fiel ao Senhor em meio a tantas coisas. Continue sendo fiel, irmão. Continue guardando a sua vida, continue obedecendo o Senhor, continue caminhando dentro da vontade de Deus, porque o Senhor te guardará da provação que vai vir sobre esta terra. Ele vai te guardar. Portanto, é uma mensagem de alerta para toda a igreja, para que a igreja se mantenha vigilante. Com isto, uma volta de Jesus encerra uma era, um tempo. Porém, com a volta do Senhor Jesus também, as portas estão se abrindo para um novo tempo, uma nova era que desponta no horizonte para todos aqueles que creem no Senhor. E aí, esse novo tempo será sem a presença do mal, será sem a presença do mal, porque o diabo estará preso por 1000 anos. Teremos um governo teocrático, pois o Senhor Jesus estará sentado no seu trono, governando com justiça e paz. É a era milenar. É a era milenar. O milênio está chegando. Louvado seja Deus. Se você crê, vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Nós vamos orar. Quero convidar você a colocar de pé. Eu creio que você entendeu. Eu creio que você entendeu o que foi falado. Eu creio que você compreendeu tudo que foi dito aqui. Esta palavra é para nos alertar. Nós não podemos mais, não é tempo mais de brincar de igreja. Não é tempo mais de brincar de crente. O fim vem. O fim está chegando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. A palavra tem nos alertado. Oh Deus misericordioso, estamos nesses dias abordando este assunto e falamos, meu Deus, de tudo que acontecerá. Senhor, falamos dos sinais, falamos do arrebatamento, da grande tribulação, falamos, ó Deus amado, de um tempo de dor e sofrimento, mas falamos também do consolo, ó Senhor, do arrebatamento da tua igreja. Senhor amado, que o Senhor possa preparar o teu povo. Espírito Santo, prepara a noiva, prepara a noiva. Oh Senhor, e desperta aqueles que estão dormindo, que não têm levado a sério as coisas do Senhor, que, ó Deus amado, tem brincado, meu Deus, que não tem estado atento aos acontecimentos. Espírito Santo, entregamos a igreja aos cuidados do Senhor, entregamos nossas vidas aos cuidados do Senhor, porque é o Senhor que nos guia toda a verdade, e é o Senhor que nos conduzirá naquele dia a encontrar com o noivo Yeshua no arrebatamento. E que o Senhor continue abençoando em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nesta hora.